Eu acho que a gente está online. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Nesse momento vão nos acompanhar aqui na live, mais uma live do Grupo Espírita dos Humildes. Hoje com a presença da nossa irmã Emir, que sempre nos brinda por aqui. Também nosso irmão Arnaldo fazendo parte da nossa trupe, dos irmãos do Grupo Espírita dos Humildes. E eu peço para cada um que vai chegando, dizendo boa noite para a gente já começar a ver o rostinho de vocês, já se ambientar. Quem está aí, gente? Já tem algumas pessoas chegando. A Cláudia. Cláudia lá de Teresópolis está sempre com a gente, né? Graças a Deus. Nossa irmã, nossa amiga já. Vizinha e amiga. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ana. E a gente vai seguindo. Boa noite, Leida. Então, pessoal, vamos começar então nesse momento com alguma leitura aqui do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Boa noite, Paula. Capítulo 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela impotência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetutez do tronco, nem pela fragilidade das flores, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito está em plena jornada. Ninguém se consagre realmente a verdadeiro testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Interessante, nós estávamos falando há pouco disso, né? No backstage, falando que não importa, né, a cor do cabelo, não importa realmente o tamanho da barriga, né, Arnaldo? Mas sim o que você tem, né, dentro de si, que você é. Boa noite, Marco. Boa noite, Nancy. Boa noite, Neila, Alessandra. Boa noite, Eliazar, né? Eu sempre falo Eli. Boa noite a todos, queridos. Vamos então, nesse momento, entrar em oração, em comunhão com nosso irmão Cristo. Deus, nosso Pai. Jesus, Mestre amado. Obrigada, Senhor, por mais uma noite, mais uma semana que passamos com muitas dificuldades, mas bem, com teu amor, com a fé que vão vir dias melhores. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vem semeando em nosso solo, que ainda vamos colher, meu Pai. Que possamos sempre, meu Deus, estar contigo e possamos, meu Pai, ajudar os irmãos ao nosso lado, ser instrumento da tua paz. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, que estão em seus tratamentos por essa doença, e os desencarnados, meu Pai, que estão ainda presos às ideias da terra, com saudades dos familiares.
que possam, meu Pai, receber dos amigos espirituais a ajuda e o conforto necessário. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa inspirar nossa irmã em mim e tenhamos uma agradável noite. Que assim seja. Eni, tá contigo, querida. Tá ótimo, muito obrigada. Boa noite a todos. É muito bom vê-los aí. Agradeço o convite da casa pela oportunidade de trabalho, uma oportunidade que é sempre muito importante para nós. Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre uma grande alma que esteve aqui conosco, aqui na Terra, que é Maria Dolores. Quem foi Maria Dolores? Muitos já ouviram falar, muitos sabem alguma coisa sobre Maria Dolores e muitos não sabem nada sobre esse grande espírito. Maria de Carvalho Leite, que usou o pseudônimo de Maria Dolores, espírito, né? Nós vamos ver que pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ela deixou muitas coisas lindas para a gente, muitos poemas, muitas trovas e muitos ensinamentos que a gente pescou alguns essa noite para a gente conversar, para a gente fazer as nossas reflexões. Então, Maria de Carvalho Leite, que usou o pseudônimo de Maria Dolores, aqui na Terra ela também foi conhecida como Madô ou Mariinha, ela nasceu no século passado, em 10 de setembro de 1901, na cidade de Bonfim de Feira, na Bahia. Ela teve como pai e mãe Hermenegildo Leite e Balmina de Carvalho Leite. Maria Dolores, que é o que nós mais conhecemos no movimento espírita, ela foi professora, lecionou na escola de Salvador, Bahia, incluindo o Educandário dos Perdões e o Ginásio Carneiro Ribeiro. Então, enquanto aqui esteve encarnada conosco, esteve envolvida nos processos da educação. Isso é muito importante. Mas ela não ficou só ali envolvida no processo da educação, mas ela produziu também fez muita produção literária ainda também em vida, sem ter desencarnado, certo? E mais ou menos durante 13 anos ela foi uma colaboradora assídua dos jornais baianos, já adotando esse pseudônimo que ela adotou também depois de desencarnada no plano espiritual, que é Maria Dolores. Então, ela usou esse nome tanto enquanto esteve aqui entre nós encarnados, para fazer produções para jornais, produções literárias, mas também depois que ela desencarnou, que ela passou a dar comunicações também, ela utilizou o mesmo pseudônimo, Maria Dolores. Mas ela não só fez produções literárias, mas ela também, né, envolvida nessas produções de jornais, de artigos, ela também produziu muita arte poética, foi redatora, como a gente viu, escreveu artigos, mas também foi redatora-chefe da página feminina Jornal O Imparcial, por 13 anos. Então, ela esteve sempre envolvida na educação, na literatura, dentro do movimento de arte, que a gente vai ver daqui a pouco também. Sua produção poética foi reunida num livro que foi intitulado Ciranda da Vida, isso ela em vida, cujos recursos financeiros ela destinou para a instituição Lar das Meninas Sem Lar. Então, além de ser professora, de ser poetisa, de escrever para os jornais, ela também, já desde cedo, ela se preocupava em fazer caridade. Ela foi casada inicialmente com o médico Odilon Machado, mas o casamento foi um casamento muito conflitado, foi um casamento muito sofrido, e ela desquitou-se do Odilon
e foi um casamento que ela não teve filhos, não teve nada. E aí, então, ela passou, então, durante o desquite, posteriormente, a se dedicar mais ao lar das meninas sem lar, amparando as crianças de outras mães, já que ela não teve filho. Chegando, inclusive, a abrigar na própria casa dela algumas crianças. Olha que interessante. Então, a vida dela foi sempre muito permeada pela educação, pelas crianças e pela caridade. Mais ou menos na década de 40, ela conhece o espiritismo em Itabuna. E ela tinha se desquitado do Odilon, do primeiro casamento, estava lá, residindo em Itabuna, Bahia. Aí ela conheceu o italiano Carlos Carmine Laroccia, que era radicado no Brasil, e com ele, então, ela constituiu um novo lar, se casou novamente. Muito bem, esse casal também, as segundas núpcias dela, ela também não teve nenhum filho biológico. E eles, então, decidiram adotar 6 meninas. Se chamava Nilza Yarara Laroccia, Maria Regina, Maria Rita, Leni, a Eliene e a Lisbeth. Foram 6 meninas que esse casal adotou e cuidou. Maria Dolores, também, que era o pseudônimo, ela foi membro da Legião da Boa Vontade, a quem prestou serviços durante um grande tempo, né? Serviço de caridade, beneficência, né? Partilhando seus dons também como pianista, como pintora, como costureira. E ela se dedicava muito à arte da culinária também. Então, ela era bem polivalente, ela tinha muitos talentos. E ela sempre se dedicando, os seus talentos, ela também sempre repartia com aqueles que não tinham condições. Então, dentro da Legião da Boa Vontade, ela prestou vários serviços, dentre esses, de pianista, pintora, etc. e tal. Maria Dolores também, olha que interessante, foi uma colaboradora da obra de Divaldo Pereira Franco, em 15 de agosto de 1952, quando foi fundada a Mansão do Caminho. E ela trabalhou lá com o Divaldo, sendo que alguma das primeiras louças e talheres da casa, da Mansão do Caminho, foram por elas doadas, além de trabalhar voluntariamente na instituição, incluindo-se a confecções de cartões de Natal, pintados por suas próprias mãos para serem vendidos em benefícios da casa Mansão do Caminho, de Divaldo. Então, a gente vê que a caridade permeou o caminho desta mulher o tempo todo. Maria Dolores desencarna, então, depois de muitos trabalhos de caridade, em 27 de julho de 1958, ela foi vitimada por uma pneumonia muito grave. Ela foi internada no Hospital Português em Salvador, Bahia, mas não resistiu e veio a óbito. Nesse momento, seu esposo, o Carlos, ele se encontrava na Itália e ela passou todos esses momentos dela sozinha. Muito bem. Só que espíritos assim valorosos, que já conhecem e reconhecem o valor da caridade, que eles sabem que a caridade é o instrumento para todos nós de salvação, de transformação, ao retornar à pátria espiritual, ela não para de trabalhar. Ela desencarna e dali mais uns anos, ela, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ela escreveu algumas obras pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós vamos falar sobre ela. Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores, que, aliás, esse livro é muito lindo, Coração e Vida, A Vida Conta, Caminhos do Amor, Alma e Vida, Dádiva de Amor, e um que ela fez parceria com Meimei, ou Blandina, que a gente sabe, intitulado Somente o Amor. Esse livro, Somente o Amor, então, é parceria com Meimei. Então, a gente vê que esse espírito, mesmo lá na espiritualidade, ele executa uma grande obra de caridade. Continua a trazer
através da arte, da escrita, belos textos, poesias, trovas e etc. e tal, para nos ajudar nesse processo de aprofundar a nossa fé, aprofundar a nossa esperança. Então, esses espíritos, eles continuam lá na espiritualidade a fazer todo esse trabalho de amor. Dizem que nesses vários livros que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, que tem um acervo mais ou menos de 18 trovas que foram escritas por Maria Dolores. Dizem que 2 estão na obra Chão de Flores, isso já não é obra dela tão somente, né? São obras de outros espíritos. Uma em Notícias do Além, uma em Praça da Amizade, uma em Recantos da Vida, 3 em Os Dois Maiores Amores. Estou falando das obras, mas essas não são obras tão somente delas, são de espíritos diversos. Uma em Sementes de Luz, 2 em Roseiral de Luz, 2 em Pétalas da Primavera, uma em Fulgor no Entardecer, uma Vida de Amor e Caridade, e 3 no livro Preito de Amor. Isso nós vamos encontrar trovas, e a gente sabe que trovas não é algo fácil de ser feito. Então, todas elas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, ao prefaciar as obras de Maria Dolores, qualifica Maria Dolores com vários adjetivos, que eu vou ler para vocês, que eu achei muito bonitos. São prefácios do Emmanuel, e ele utiliza vários adjetivos para falar de Maria Dolores, e a gente vai ver o quanto Maria Dolores é um espírito querido, uma alma valorosa. Um dos adjetivos usados por Emmanuel ele chama assim, denotada obreira do bem eterno. Outro adjetivo, intérprete de Jesus, alma abnegada de irmã, irmã querida, poetisa da vida, mensageira da espiritualidade, devotada ceareira do bem, irmã e companheira nas tarefas da vida maior, nossa irmã e benfeitora, poetisa da espiritualidade superior. Então a gente vê que esse é um espírito muito valoroso, que começou a trazer as suas obras, as suas mensagens para nós, através da mediunidade do Chico Xavier, a partir de 1971, e ela foi enviando mensagens até 2002. Então, foram 31 anos de trabalhos ativos ali junto com o Chico Xavier, passando mensagens para levantar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé e nos ensinar que ser bom vale a pena. E isso é muito importante a gente estar falando e a gente estar lembrando sobre que ser bom vale a pena, porque nós estamos num momento muito difícil da humanidade, em que às vezes a gente acha que todo o bem que a gente está fazendo não vale a pena, mas vale muito a pena. Talvez a gente agora, com todo o bem que a gente esteja fazendo, a gente já não esteja, nesse exato momento, colhendo os frutos desse bem que a gente está fazendo. Mas lá na frente, aquilo que é nosso virá na nossa direção. Então, agora vale a pena semear o bem no entendimento de que aqueles que virão se beneficiarão e nós também, através dos processos da reencarnação, teremos a oportunidade de nos beneficiarmos com as sementes de amor, de paz, de fé e de esperanças que pudermos semear nos caminhos da nossa vida. Mesmo que a gente não possa fazer muito, mas o pouco que nós pudermos fazer já é muito para muita gente. Então é isso que a gente não pode esmorecer. Tá difícil, mas a gente continua, ok? Agora, nesse segundo momento, depois da gente apresentar os trabalhos valorosos desse espírito, não só do espírito, mas da pessoa que aqui esteve encarnada também, nós vamos puxar alguns textos dessa autora espiritual sobre passagens do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo que foram de suma importância,
que fortaleceram ainda mais a nossa fé e abriu maior entendimento, maior horizonte de entendimento das mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como nos facultou aprofundar um pouco mais sobre os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que ela foi nomeada, né, intitulada também por Emmanuel como intérprete de Jesus. Não foi à toa isso. Então, nós vamos agora aproveitar um texto que eu vou citar para vocês. A fonte é Coração e Vida. Isso é a obra dela mesma, da Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo de número 14, intitulado Amor e Perdão, onde Maria Dolores vai nos falar um pouquinho sobre Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que é a mesma pessoa, o mesmo personagem. E a gente tem que lembrar quem foi, inicialmente, talvez nem todos se lembrem, quem foi Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela foi uma meretriz que, pelas tradições espirituais, ou seja, pelas narrativas das tradições espirituais, após Jesus curá-la de um processo obsessivo significativo, esta meretriz, ela se converteu ao cristianismo e trabalhou durante todo o restante da sua vida aqui na Terra, se dedicando a fazer caridade, a cuidar dos leprosos nos vales dos leprosos. Porque na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, a lepra, ela promovia um estigma muito grande, e as pessoas que contraíam a lepra, elas perdiam a cidadania, elas tinham que ir para fora das cidades e viver nos vales, nas regiões desertas, onde não havia habitação, onde não havia comunidade, ou seja, apartado de toda a sociedade, porque a doença era muito contagiosa e o preconceito das pessoas era muito maior até do que o próprio contágio da própria hanseníase. Porque se alguns não sabem, mas hanseníase não se pega com tanta facilidade assim. Hoje nós sabemos isso, né? A partir do século XX, XXI, a gente já sabe, está cansado de saber isso. Mas a hanseníase não é uma doença tão fácil de ser contraída assim. Precisa de um contato muito prolongado e muito próximo com a pessoa para pegar. Mas naquela época a pessoa era expulsa da vida familiar, perdia a cidadania. E antes da gente entrar propriamente nesse texto da Maria Dolores, eu quero falar um pouquinho de Maria de Magdala, numa obra de Emmanuel, intitulada Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9.2. Olha a colocação que Emmanuel vai fazer sobre Maria de Magdala, ou Madalena, como é conhecida também. Emmanuel coloca assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Desculpa, gente, é o momento que a gente vive, né? E ele continua assim: nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto, pois sua consciência era apaixonada pela lei e a dela pelos vícios. Então, essas foram as colocações de Emmanuel em relação a Maria de Magdala, que foi uma alma que teve que exercitar muito a sua força de vontade para vencer os vícios que trazia na alma e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo até o fim de sua vida. E foi isso que essa alma valorosa fez, e fez tão bem que mereceu um poema de Maria Dolores, que eu já citei para vocês a fonte. Nós sabemos que logo após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quem foi a primeira mulher que foi lá no túmulo visitar o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Foi Maria de Magdala, foi Maria Madalena, que é a mesma personagem. E ao chegar lá, então, vocês conhecem toda a passagem, acho que é conhecida de todos. Maria de Magdala encontra o túmulo aberto, sem saber o que se passou, com muita saudade do Mestre Jesus e com muito sentimento de gratidão dentro do seu peito por tudo que esse grande ser iluminado, esse nosso modelo e guia havia feito na vida dela.
havia ensinado a ela o verdadeiro amor. E pelo espírito de gratidão que ela tinha, que era muito acentuado em sua alma, ela foi até lá em busca de orar, de chorar a sua saudade. E nós sabemos que então o Mestre Jesus se apresenta para ela. A princípio ela o confunde como se fosse um jardineiro da localidade, mas logo ela reconhece que é nosso Senhor Jesus Cristo que ali está. Imensa alegria envolve o coração desta mulher, sentimento profundo de gratidão. E ela, ao vê-la, ela tenta, né, naquele instante, ela aborda Jesus, fala da saudade imensa que ela sente por ele, e ela indaga. Naquele mesmo instante, ela fala: Senhor, onde estiveste? E Jesus, então, diz para ela assim, primeiro para que ela não toque nele, porque ele ainda tinha coisas que ele precisava fazer, ele ainda não podia ser tocado. E ela, em seguida, diz: perdoa-me, Senhor, me perdoa lhe perguntar sobre o que, aonde estiveres, como está. Apenas o que me angustia é a saudade. O que me preocupa foi o martírio do Calvário. Me perdoe a pergunta. E aí, então, Jesus, ele volta-se para Maria de Magdala e fala, e agora eu vou ler textualmente. Não, Maria, não me toques. Ainda não fui ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza, em crise de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo a pouco e pouco. Consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor que sentia Judas. Né? E esse poema nos mostra a verdadeira amizade. Nos mostra e nos ensina tantas e tantas coisas. Jesus não podia subir às alegrias dos planos superiores que ele tanto merecia, sem antes atender à dor de um grande amigo. Aquele amigo que, pelas ilusões do mundo, acreditou que estaria ajudando Jesus, ajudando a causa que Jesus pregava. E é um amigo, um discípulo que foi iludido pelos valores perecíveis, os valores que a traça e o ferrugem corrompem. E por essa ilusão, então, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Mas Jesus o amava e ama até hoje. Jesus ama todos nós. Mesmo sabendo quem somos, Jesus nos ama a si mesmo. Porque o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é um amor incondicional, ou seja, não tem condições, nós não precisamos ser melhores, nem piores, nem isso, nem aquilo. Jesus nos ama e é ponto final. Então Jesus, antes de subir, antes de se elevar, Jesus se preocupou em ir recolher Judas das zonas abissais e retirá-lo de lá, ajudá-lo a se refazer novamente, para que ele pudesse recompor a sua trajetória espiritual. Né?
Então a gente vai vendo que mesmo Judas, tendo sido um discípulo iludido, aquele que imaginava que poderia, com valores perecíveis, trazer e instalar o reino de Deus nos nossos corações, mas que estava completamente iludido e equivocado, mas mesmo assim, nosso Senhor Jesus Cristo desceu e foi tentar ajudá-lo. Mas não fica aí. Há um outro poema lindo de Maria Dolores, lindo, 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 que está no livro Momentos de Ouro. Esse livro não é só da Maria Dolores, é de espíritos diversos. E lá tem uma psicografia de Maria Dolores que é intitulada assim, Retrato, Retrato de Mãe. Dizem que esse mesmo amigo iludido, que pode ser qualquer um de nós a qualquer momento, porque nós também somos espíritos imperfeitos, ainda não estamos totalmente livres e despojados das ilusões do mundo, nós não estamos. Nós gostaríamos, mas nós não estamos. Diz lá, nesse mesmo livro, muito valoroso, que depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? E aí Judas vira para ela e fala assim: acaso não sabeis? Claramente agressivo, sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinhos ou desprezado. Judas interrompeu e brandou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas
um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, com quem olvidasse a própria dor gigante, ou com quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celeste de quem presinto a luz? E aí responde. No entanto, ela, ao fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, um belíssimo ensinamento do amor sem fronteiras, novamente para a gente. Do amor sem fronteiras, mas também, não só do amor sem fronteiras, mas do perdão infinito. Jesus não abandonou o seu amigo. Maria, mãe de Jesus, entendeu a dor dele. E tinha esta alma também no coração, como se for o seu próprio filho. E vai também nas trevas buscar Judas, preparar Judas para uma nova reencarnação. Reencarnação que ele foi brilhante, que nós sabemos. Mas isso é uma outra história. É uma outra história. Mas a gente vai vendo esses poemas de Maria Dolores, quantas esperanças, quanta força, o quanto que ela reforça a prática do bem dentro de nós. É mostrando Jesus como o nosso divino amigo, um amigo que não nos abandona jamais, em momento nenhum. Mesmo sabendo quem somos, Jesus não nos abandona. É mostrando Maria, mãe de Jesus, que tem a todos nós como seu filho. Não importando se nós seguimos Jesus ou se não seguimos Jesus, o amor desses espíritos é sem fronteira. Realmente, Tereza, esse poema é lindo demais. Aliás, os poemas de Maria Dolores é de uma beleza infinita. Elisete Espíndola também está colocando, e é verdade. Todas as obras, todos os poemas de Maria Dolores é de uma beleza inenarrável, gente, de uma beleza inenarrável. Vale a pena ler tudo. Mas eu quero também agora contar mais um outro poema de Maria Dolores, só que agora vai falar de um outro personagem da Boa Nova, um que negou Jesus 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes, mas como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo intitulado O Fracasso de Pedro, ele deixa assim: não deixa de ser uma injustiça ficar citando tal acontecimento, considerando o intenso labor do apóstolo, a capacidade de renúncia e a imensa fidelidade ao Cristo. Emmanuel pondera a respeito, convidando-nos a reflexões mais profundas a respeito de Pedro. Porque quem somos nós para julgar Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, isso é uma história que é verdade, mas tem tantos ensinamentos ali. Por quê? Por que Pedro fez aquilo? Leiam Boa Nova de Humberto de Campos, que vocês vão saber e entender muito por que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quem somos nós? Talvez se a gente fizer um balanço da nossa existência, até hoje, talvez a gente possa verificar que negou Jesus mais do que 3 vezes. Eu não posso falar por vocês, eu só posso fazer o balanço na minha própria consciência. Mas quem sabe,
pelos caminhos da vida, a gente já não negou Jesus mais do que 3 vezes. Mas nem por isso Pedro deixou de amar Jesus. E depois Pedro se fortaleceu tanto pela saudade que ele sentia de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo valor que ele sentia e sabia que de quem era nosso Senhor Jesus Cristo, que Pedro teve uma vida toda voltada aos ensinamentos do Mestre, à pregação dos seus ensinamentos. Foi fiel a Jesus até o fim da sua vida. E nós sabemos que ele também, como tantos os outros discípulos de Jesus, foram condenados, tiveram mortes, violentas. E ele, que foi condenado à crucificação, disse: eu não mereço ser crucificado como meu mestre. Já que eu tenho que ser crucificado, eu peço que me crucifique então de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como Jesus. Então a gente vai ver que depois daquelas 3 grandes negações, Pedro deu um salto para o infinito e serviu fielmente nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de nem achar que merecia morrer da mesma forma que Jesus morreu. Então, quem somos nós para falar do trabalho de A ou de B? Vamos orar uns pelos outros e pedir que os ensinamentos de Jesus nos fortaleçam, nos ajudem a trabalhar os nossos conteúdos egóicos, as nossas sombras, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que possamos, nessa vida, computar um pouco mais de pontos a favor do bem, a favor das leis de Deus, para que possamos sair daqui um pouco melhor. E vou dizer, se a gente conseguir sair só um tiquinho melhor, perto, comparando com Pedro, já vai estar bom a beça. Pelo menos para mim vai estar muito bom. Há um poema de Maria Dolores, num livro dela, Alma e Vida, intitulado Regresso de Simão Pedro, que vai falar do regresso de Simão Pedro à pátria espiritual, para mais a nossa última reflexão dessa noite, ok? Convido vocês a mais uma reflexão dessa noite, através dos poemas maravilhosos de Maria Dolores. Agora vai falar do regresso de Simão Pedro à vida espiritual. Simão Pedro desperta além da vida humana, retorna pouco a pouco às forças da memória, terminara por fim a luta insana. Do flagelo por grande pesadelo, recorda a cruz do fim, levantada ao avesso, que aceitará na terra por vitória. Sabe que está no além, pensando em recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o Mestre Supremo amado e os outros companheiros de ânimo nobre e forte que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição sem pauta e sem sentido, ao encontro da morte? Pensava lá Pedro, refletia Pedro sobre esses momentos todos. Simão Pedro desperta, além da vida, a brisa da manhã suave e cristalina, trazia-lhe perfume ao leito novo e alvo. Indagara Simão: que surpresa teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo. E chorava enlevado em suprema alegria. Alguns instantes mais, e ouviu enternecidamente cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta, de repente, envolto em doce luz. Ao doar-lhe conforto e proteção, Pedro entendeu quem era e brandou-lhe: Jesus! Erguendo-se em seguida, leve e ágil, gritou: Ave, Senhor da vida! Cristo abeirou-se dele e, enlaçando-lhe um sorriso, depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, de júbilo, fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou feliz os vergéis exteriores, eram jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o de todo Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse, quase em pranto: Senhor, estou cansado. Não mais me distancieis do teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento.
Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permite-me, Senhor, ficar contigo neste celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e descanso. Ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho, não mais quero voltar. Desejo aqui viver contigo neste lar. Mas Jesus, apontando-lhe imenso espaço à frente, e falou-lhe a sorrir: Fica, Simão, se estás contente, estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade do Senhor. Cristo fez pausa e logo após explicou: Quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão. Enquanto houver na terra um só gemido, numa gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor, que é meu dever. Mas descansa, Simão. Ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus, entretanto Simão, fitando o excelso amigo, brandou sem vacilar: Senhor, eu vou contigo. No passo firme do divino mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda em paz ficou a multidão de almas angelicais, numa doce canção, cujo estribilho recordava esta expressão de luz dos hinos galileus: Louvado seja o amor, bendito seja Deus. Que descanso, gente. Que descanso. Que descanso pode ter aquele que deseja de verdade, seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E isso serve para nós hoje, no século XXI. Cansados nós estamos da pandemia, que tem 1 ano. Imagino que todos estejamos cansados. Mas nós não podemos nos permitir descansar e deixar que o bem fique para trás. Agora é a hora dos trabalhadores da última hora arregaçarem suas mangas e começarem a fazer o trabalho mais ostensivamente de plantação do reino de Deus aqui na Terra. Esse é o nosso trabalho, de implantar o bem, de fazer prevalecer o bem. Pela fala? Também, mas não só. Muito mais pelos exemplos, pela vida que nós pudermos viver dentro do bem. Se ensino bem vivendo bem. Foi assim que Jesus deixou para nós. Se ensino bem vivendo bem, foi assim que os seus apóstolos, que todos foram martirizados, foi assim que eles viveram. Falando e vivendo bem, implantando bem, vivendo bem. Porque falar, gente, é fácil. Não é difícil falar. Não é difícil falar de Jesus, não é difícil falar dos seus ensinamentos, não é difícil falar da doutrina. Difícil mesmo é viver. Difícil mesmo é viver quando a gente vê um mar de egoísmos. Quantos irmãos nossos nos expondo e expondo a tantas outras, em meio a uma pandemia, só porque rebeldemente não desejam usar uma máscara. Olha que coisa simples. Porque rebeldemente não desejam fazer isolamento social. E olha, isolamento esse que é molezinha no século XXI. Vocês me desculpem. Porque imagine se nós hoje estivéssemos lá, no século passado, nos primórdios do século passado, quando chegou aqui a gripe espanhola, que não tinha TV, que não tinha telefone, que não tinha celular, que não tinha internet. Era isolamento mesmo, isolamento mesmo. Hoje o nosso isolamento está tão atenuado, porque se a gente está com saudade de alguém, a gente pode fazer uma videochamada. A gente pode continuar divulgando a doutrina dos espíritos pelas redes sociais. A gente pode se falar.
Isolamento é só social, mas não isolamento emocional. A gente não está vivendo isolamento emocional. Porque a gente pode se relacionar de alguma maneira, que é por via as comunicações que a gente tem hoje, todas essas que eu acabei de citar. Então, a nossa prova hoje está muito atenuada, mas a gente esquece fácil do bem que a gente recebe. A gente lembra muitas vezes do mal que somos acometidos, mas não lembramos de quanto que o bem permeia a nossa vida, de quanto que Deus é misericordioso para todos nós. Então é preciso que esses espíritos, como Maria Dolores e tantas outras mulheres espíritas, trazerem os seus ensinamentos, as suas reflexões, para nós despertarmos para valores que a traça e o ferrugem não corrompe. Porque se nós não procurarmos agora, através de todos esses ensinamentos que esses espíritos deixaram e trazem para a gente, se nós agora não começarmos a despertar para o desenvolvimento desses valores dentro de nós vamos com as nossas malas vazias para a espiritualidade. Não teremos nada para apresentar. Nada. E eu acredito que nenhum de nós aqui deseja isso verdadeiramente. Deseja chegar na espiritualidade de mãos vazias. Alegar o quê? Nós vamos ter que alegar que somos egoístas porque somos mesmos. Porque em meio a tantos ensinamentos bondosos e amorosos que há mais de 2000 anos nós estamos recebendo de Jesus, dos seus trabalhadores, dos seus missionários, o que nós vamos alegar se a gente não tentar se transformar, se a gente não tentar ser uma pessoa melhor? É difícil? É difícil. É difícil. Se fosse fácil, era tarefa cumprida. Se fosse fácil, tudo isso que a gente está vivendo aqui, a gente nem estaria vivendo, já teria sido superado, ou então nem estaríamos vivendo. Mas passamos por todas essas dores pelo seguinte motivo. Tem um pensamento que diz assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Então, quando a gente, pelos caminhos da nossa vida, a gente fecha os nossos ouvidos da alma e do coração para o convite do amor, acaba que só sobra um convite que vai bater na nossa porta, que é o convite da dor. Então, hoje, nós temos, através da doutrina dos espíritos, desses espíritos maravilhosos, que nos deixaram tantas reflexões, tantos ensinamentos, nós temos tantas e tantas oportunidades de minimizar a nossa dor e a dor do próximo. Porque nós estamos vivendo um período de muita dor. Dor porque muitas almas foram ceifadas pelo Covid, porque tem muita gente desempregada, muita gente passando fome e dificuldades das mais diversas possíveis. Então, o que não nos falta é trabalho. Se a gente quiser, a gente pode trabalhar 24 horas em prol ao próximo. A gente vê que essas grandes almas, como Maria Dolores, levantaram a bandeira da caridade desde o início da sua vida. Jovens ainda faziam isso. Esses espíritos têm mais juízos, mais maturidade, mostram para a gente que sem a caridade na nossa vida, a gente não vai conseguir vencer os obstáculos que precisamos. Nós não vamos vencer a nós mesmos. E para que a paz e o amor sejam instalados aqui na Terra, é necessário que nós possamos nos transformar. E um instrumento de transformação é a caridade. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que Kardec intitulou Fora da caridade não há salvação. Então, há tantas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos pegar o nosso celular, ligar para uma alma que está em depressão, que está em desespero. A gente, se tiver condições, a gente pode dar 1 quilo de alimento ou ajudar um pouco as pessoas com alguma coisa. Porque mesmo no nosso pouco, a gente ainda pode ajudar um pouco as pessoas. Pode ser que a gente não possa dar muito, até entendo.
Mas será que a gente não pode dar nenhuma palavra? Uma palavra de consolo, de fé e de esperanças para aqueles que já perderam tudo, já perderam seus entes, já perderam patrimônio, já perderam emprego. O que mais falta? Vamos ser a misericórdia que visita esses lares. Vamos ser mensageiros do amor. E nós podemos. E nós podemos. Talvez não possamos fazer tanto como essas almas que a gente viu aqui essa noite. Porque nós estamos muito distantes de uma Maria, eu estou, pelo menos, de uma Maria de Magdala, muito e infinitamente distante de Maria, mãe de Jesus também infinitamente distante. Mas nós podemos fazer tantas coisas, mesmo estando infinitamente distante da evolução desses espíritos. Então vamos fazer um pouco que pudermos por cada um de nós. Então, gente, essa é a mensagem. Tem muitos outros poemas de Maria Dolores que eu convido a vocês a lerem um específico, que fala de Jesus, está no livro dela, Coração e Vida, capítulo de número 37, intitulado Aviso. Aviso. 37 Aviso. Do livro Coração e Vida. Leiam, é muito bonito. Fala de Jesus. Para que a gente procure Jesus. Né? Uma noite de paz, de luz, de muito amor para todos nós, e que nós possamos muito orar uns pelos outros, porque, como diz o Evangelho, reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem, e a prece é um ato de amor. E todos nós precisamos uns dos outros. Se a gente ficar separado, a gente cai. Mas se a gente se der as mãos, a gente tem muita chance de conseguir alcançar aquilo que nós todos estamos lutando para conseguir, que é viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e muito amor, e obrigada pela imensa paciência de vocês me ouvirem até agora. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Eni. Pode ficar mais uma horinha aí, não? As pessoas me expulsam. Duvido. Muito obrigada, Eni. Muito obrigada a todos que estão conosco até o momento. Foi lindo demais. Esses poemas são muito lindos. E ditos por você, com a sua interpretação doce, nossa, emociona demais. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está muito emocionado. Obrigada, Eni. A doçura habita no coração de vocês, que a gente só detecta nos outros aquilo que o nosso coração está cheio. Muito obrigada a todos. Obrigada. E, Arnaldo, então vamos... pode falar o que você precisa falar e depois vamos à prece, né? Final. O microfone está fechado, Arnaldo. Perdão, pessoal. A todos que estão aí conosco, um abraço aí em nome do Grupo Espírita dos Humildes. Hoje vai se representar aqui pela Josi e por mim. Agradecemos aí de coração a Eni. Obrigada. Maria Dolores é leitura obrigatória. Chico Xavier começou a sua missão do livro através da poesia, né? E a poesia ela consegue atingir alguns pontos que a razão, às vezes, a leitura racional, às vezes, não atinge, mas a poesia, às vezes, com a frase final, igual eu sou a mãe de Jesus, né? Não precisa dizer mais nada, né? Aquilo desmonta qualquer montanha, qualquer coisa, por maior que seja, fica diminuída. Né? É verdade. Então, Josi quer dizer mais alguma coisa nisso, senão vou passar para a prece. Só gratidão. Então, obrigada. Pessoal, quem tiver o seu copinho com água, terapia espírita, tá? Papelzinho com o nome de pessoas que precisam de oração. Eu vou ler aqui o nome de algumas, tá? Marcos Falcone, Paulo Henrique Dias, nosso amigo Célio Volgari, Jorge Antônio da Silva Clô, um morador do bairro Castrioto, que teve um infarto fulminante hoje. Albano, não sei o sobrenome, é um conhecido nosso, lá da França, francês, tirou a própria vida. E vamos orar também pela família pela família Noel, né? Da Maria Helena, do Zé Luiz, frequentadores dos Humildes, que também perderam um filho no mês passado através do suicídio. E a família esse mês se encontram todos com Covid.
Então, que a gente possa aí também vibrar por essas pessoas e cada um na sua listinha. Se não for no papel, eu sei que está na mente de cada um, ou se não tiver na mente, eu sei que está no coração, que a gente possa mentalizar todos eles nesse instante de prece. Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, tua criação, Senhor, é uma poesia. Que possamos aprender a ler essa poesia da tua criação, escrita, Senhor, principalmente no nosso próximo. Se aprendermos a ler a dor, o sofrimento que vai em cada irmão, poderemos, Senhor, auxiliar da melhor maneira possível. Envolve a nossa irmã que fez a palestra, envolve a cada um que está aqui presente, cada um irmão que ainda irá ouvir os ecos desses ensinamentos de hoje, e que o teu amor, a tua bondade, possa, Senhor, derramar-se sobre o nosso mundo mais uma vez. Com a permissão de Deus, encerramos a nossa reunião. Que assim seja.